Eu acredito que a maioria das pessoas está enxergando menos de 5% do que é a inteligência artificial. Eu não estou falando aqui de ChatGPT, de gerar imagem, de um site bonito. Eu estou falando de mudar a estrutura, a forma com que as empresas operam. Quando eu fundei minha empresa de IA em outubro de 2024, eu olhava para o GPT-4o e achava aquilo um absurdo, genial, fantástico. E hoje, olhando para trás, eu olho para ele e parece um estagiário. E não porque ele era ruim, mas simplesmente porque a capacidade daquela época é muito diferente da capacidade da IA hoje, menos de 2 anos depois. E o problema é que muita gente continua enxergando a IA como era em 2024. Uma IA conversacional que ajuda, que apoia, que tira dúvida, que escreve e-mail, mas que está muito longe da capacidade real dela. E isso está fazendo com que as pessoas e as empresas tomem decisões erradas sobre IA, no meu ponto de vista, e eu vou explicar nesse vídeo o porquê. E eu vou começar contando um pouco da minha história, da história da minha empresa. Em outubro de 2024, eu pedi demissão do meu trabalho para fundar uma empresa de IA. Eu estava enxergando na época que, cara, esse negócio não tem volta, esse negócio é absurdo, é grande, o mundo tá indo para lá, e quem se posicionar primeiro, quem entender primeiro, vai surfar a onda, vai crescer. Na época, o modelo top era o GPT-4o. Nem, entre aspas, existia cloud, né? A empresa já existia, mas ele não era usado. O GPT era disparado a melhor IA e era o que todo mundo conhecia e usava. Naquela época, era um percentual muito pequeno das pessoas usavam, era meio que um assistente conversacional ali, né? Você podia perguntar as coisas, ele respondia, inteligente, sabia de vários assuntos e tudo mais, mas muito conversar, né? Eu falo uma coisa, ele responde outra, eu falo uma coisa, ele responde outra. E o trabalho daquela época era muito escrever bons prompts, você tinha que escrever bons prompts. O prompt engineer era uma matéria falada, pessoal, a importância de você saber escrever. Falavam-se na época que vai ter a profissão do prompteiro, né? O cara que escreve prompt, aí esse cara é foda e super valorizado e tudo mais. E o que era possível fazer na época é basicamente agentes conversacionais. Então você usava a IA ali para criar agentes do WhatsApp que respondem dúvidas sobre as empresas, né? Responde dúvida, faz pré-venda, capta informação e ele funciona ali e mora dentro do WhatsApp basicamente. Só que hoje isso virou um mero detalhe. Hoje a capacidade da IA é absurdamente maior do que era em outubro de 2024. Hoje os modelos escrevem sistemas inteiros, fazem pesquisas de uma forma absurda, têm uma capacidade muito alta de lidar com dados, de resolver problemas complexos, de trabalhar por horas sem nenhuma intervenção humana, uma capacidade de identificar erro e corrigir erro em código muito alta. Eles são absurdamente bons em design, vídeo, foto, usam um navegador muito bem, tem MCP, conector, skill, plugin. É um mundo completamente diferente do que era há um tempo atrás. E isso aconteceu em menos de 2 anos. E constantemente eu fico me perguntando, se isso aconteceu nos últimos 2 anos, o que vai acontecer nos próximos 2? E eu acredito aqui que a gente tem uma mudança de perspectiva importante. A maioria das pessoas olham para IA como Cloud, GPT, Gemini, Copilot, mas isso é só a pontinha do iceberg. Porque olhando assim, a gente está olhando para IA como um aplicativo, como um sistema que é mais um sistema dentro dos vários sistemas que a gente usa no dia a dia das nossas empresas. Mas eu não acho que esse é o jeito certo de olhar para IA. Fazendo um paralelo com a internet, ninguém hoje fala, eu uso internet na minha empresa. E as pessoas falam, eu uso IA na minha empresa, para mim soa como se fosse eu uso internet. A internet virou infraestrutura, ninguém pensa nela. E é assim que a gente precisa olhar para a IA. A IA como infraestrutura das nossas empresas. E hoje, quando alguém fala de IA, a maioria das pessoas enxerga como esse GPT conversacional que eu vou pedir, mandar um negócio para ele, prepara isso aqui para mim, faz esse material, faz essa pesquisa, me ajuda com isso, me responde essa dúvida. Mas isso é muito pequeno. Imagina uma IA que conhece a sua empresa, o seu cliente, o seu CRM, o seu RP, o seu contexto, o seu processo, a sua cultura, os seus dados, as suas métricas, as suas metas, os seus objetivos, os seus funcionários. E cada vez mais ela lembra, ela aprende, ela entende, ela executa, ela toma decisão, ela faz ações.
ferramentas, ela chama outras ferramentas, ela consulta essas ferramentas, ela popula essas ferramentas, percebe que isso para de parecer um chatbot e começa a ficar mais perto de um funcionário. E essa é a grande mudança de ângulo que eu acredito que as pessoas e as empresas precisam entender para de fato usar a IA com robustez na operação. Porque o movimento atual é sobre a gente conseguir criar um cérebro da nossa empresa, sobre a gente conseguir criar um sistema operacional que ele conhece profundamente a nossa empresa, os nossos processos, e ele executa coisas para a empresa. E esse cérebro ele está linkado com o sistema financeiro, com o WhatsApp, com o RP, com o e-mail, com o Google Calendar, com o processo, com o cliente, com marketing, com vendas, com tudo. A operação roda em cima desse agente, em cima desse segundo cérebro, em cima desse OS, né, desse sistema operacional da empresa, assim como as empresas hoje rodam em cima da internet. E esse conceito do sistema operacional, ele é muito importante, fundamental no meu ponto de vista, para mudar a forma com que a gente entende e executa IA dentro das nossas operações. E eu vou te contar como isso mudou dentro da minha empresa. Antes eu olhava para IA muito como automatizar as tarefas que a gente faz. Então, pegava ali no decorrer do tempo, né, e criava sistema para isso, sistema para aquilo. Ah, pô, eu tô demorando muito a editar vídeo, vou criar um sistema que edita vídeo. Ah, eu tô fazendo um trabalho aqui operacional de gerar arte para o Instagram. Ah, vou criar um sistema que gera arte para o Instagram. E tinha uma cabeça muito de criar várias ferramentas e funcionalidades que automatizassem uma parte do meu processo. Mas quando a gente começou a enxergar IA e iOS, né, sistema operacional, de uma forma diferente, a gente passou a entender que o nosso trabalho não é criar várias ferramentas que automatizam uma parte do nosso processo. O nosso trabalho é criar a base estrutural onde a IA vai rodar em cima disso e aí sim conseguir executar muitas coisas do nosso processo com muito mais autonomia, contexto, liberdade, porque ela entende profundamente quem nós somos, quem os nossos clientes são, como que a gente funciona, como que a gente opera, o que a gente acredita, quais sistemas que a gente usa, como a gente usa, quando a gente usa o quê. E com todo esse contexto, a IA é capaz de tomar decisões muito melhores, executar muito melhor, executar com consistência aquilo que eu espero. Eu não fico dependendo de prompt, né? Eu dependo do meu funcionário mandar um bom prompt para a IA, para o output ser bom. Porque esse prompt, entre aspas, ele já está estruturalmente pensado e organizado dentro desse sistema operacional. E é isso que muda essa ótica de menos sistemas e mais funcionário. Quando eu dou contexto para a IA de todas essas coisas, ela passa a se comportar muito mais como um funcionário. Então, cada vez menos a gente pensa como agentes isolados, ferramentas isoladas e mais como uma estrutura operacional. E isso são basicamente 5 pontos aqui que, se você olhar, você vai conseguir enxergar e executar esse sistema operacional. O primeiro deles é o contexto. A IA precisa entender onde ela está, né? Que empresa que é, o que faz, como que funciona, quais ferramentas que usa, quais são os processos, os times, as pessoas. Você precisa dar contexto para a IA saber onde ela está pisando. O segundo são as skills, os plugins. Skill nada mais é do que uma habilidade, um manual, um passo a passo, um prompt robusto. E a ter a habilidade de uma coisa que você precisa que ela faça. Então suponho que, vou dar um exemplo de apresentação. Você precisa fazer apresentações na sua empresa para todo cliente novo, você monta uma apresentação. Então você pega e explica para a IA como que você monta essa apresentação, qual que é o raciocínio lógico por trás, qual que é a estrutura, pega que dado, de onde, o que acontece, como que faz a conta, qual que é a estrutura lógica dessa apresentação. E aí a IA aprende essa skill. Então a partir de agora, ela vai executar essas apresentações em cima dessa skill, em cima desse contexto que você já deu para ela. Agora ela já tem duas coisas, ela já sabe quem você é e ela já sabe como que ela executa, nesse exemplo, uma apresentação. Só com isso, a capacidade dela de executar boas apresentações já melhora significativamente, porque ela sabe, eu estou inserido em qual contexto e como que a gente faz a apresentação aqui nesse contexto. E aí entra o terceiro ponto, que são os conectores. Os conectores nada mais são do que as integrações que essa IA tem. Ela precisa estar conectada com os seus sistemas para que ela de fato consiga
executar as coisas. Pensa comigo, nesse mesmo contexto de cliente novo, monta uma apresentação. Ela precisa estar integrada, por exemplo, no seu CRM para ver que teve um cliente novo, entender quem que é esse cliente novo, o que esse cliente novo faz, como que esse cliente novo é, o que eu já sei sobre ele, que empresa que é. E aí ela começa a buscar os dados em outros sistemas que vocês usam aí nas empresas de vocês, que eu uso aqui nas minhas empresas. Então ela tem contexto, ela sabe como executar determinada tarefa e ela está integrada com os sistemas que ela precisa para executar essa tarefa. E o quarto ponto são as rotinas. Então, assim como todo mundo na empresa, a gente tem rotina, né? Pô, segunda cedo eu faço isso, terça à tarde eu tenho a reunião tal. Quarta de manhã eu monto uma apresentação, um resultado, uma entrega que eu preciso para uma reunião de quarta à tarde. Então todo mundo tem rotina no trabalho e a IA também precisa ter. A rotina são as coisas que a IA deve fazer com determinada frequência. Algumas rotinas são mensais, outras semanais, outras diárias, outras semestrais, trimestrais e etc. Então, para fechar esse ciclo da IA, você precisa ter as rotinas. Por exemplo, nesse contexto da apresentação, sempre que um novo cliente entra, deve-se executar essa rotina. Então a IA passa a monitorar isso, esse evento, né, novo cliente, para quando esse evento acontecer, ela, com o contexto da empresa, com o entendimento de como se monta essa apresentação, conectada com os lugares que ela precisa estar conectada para buscar as informações que ela precisa para montar essa apresentação e com a rotina de montar a apresentação quando o novo cliente entra, ela passa a executar isso sozinha. Então, quando você junta essas 4 peças, o contexto da empresa e tudo mais, as skills, né? As skills, os plugins, você precisa ter vários, né? Eu dei o exemplo de apresentação, mas cada processo, cada rotina, cada coisa que você faz na sua empresa é uma skill, é um plugin. Os conectores, que é dar a IA a capacidade de plugar com os seus sistemas. E as rotinas, aí sim você tem um sistema operacional de IA que de fato é funcional. Eu posso fazer um outro vídeo aprofundando melhor nesses conceitos, nesses 4 pontos. Deixa aqui nos comentários se você quiser, se acha que isso faz sentido aí para você que eu crio. Mas o que eu gostaria aqui é que vocês tivessem essa mudança de mentalidade com relação à IA. Parar de pensar a IA como uma ferramenta igual todas as outras que você tem e passar a enxergar a IA mais como a internet, como infraestrutura, como base para o que você executa. E aí você executa em cima disso, né? Você roda em cima disso a sua empresa. Se você precisa de alguém para te ajudar a implementar isso, a gente faz isso aqui na Emploia. E se você quer continuar acompanhando como a IA está impactando de fato o mundo dos negócios, acompanhe, se inscreve aí no canal. Eu estou aqui falando como alguém que está nas trincheiras, né? Eu não li um livro e vim aqui falar desse livro. Eu tenho uma empresa disso, eu vivo disso, meu dia a dia é isso, quase que 7 dias por semana. Então eu tenho muita propriedade para falar o que eu tô falando, porque eu já fiz, eu já errei, eu já tentei, eu já errei de novo, eu já acertei pequeno, eu já acertei um pouco maior, eu já implementei para cliente, eu já vi acertar, eu já vi errar, eu tenho contato com empresários que estão falando e fazendo isso todo dia e o que eu trago aqui é fruto de toda essa experiência que eu tenho vivido nos últimos anos.